Roteiro Decor, hoje direto da LL Vidros, Léo Devesas. Léo, a gente fica sempre ansioso para saber qual vai ser a pauta, a pauta desse nosso bate-papo. A gente já falou dos fechamentos de sacada e vidraçamento, já falamos dos guarda-corpos, né, das questões técnicas envolvidas no guarda-corpo. E hoje a gente está aqui num ambiente cheio de espelhos. A gente começou o nosso bate-papo numa área assim, mas tem muita gente ainda curiosa, querendo saber as tendências, o que começa a acontecer com os espelhos, que a gente antigamente via tudo muito quadradinho, muito reto, e vem uma linha diferente, espelhos orgânicos, e tudo isso dá para fazer brincadeiras incríveis. Essa é a ideia. Sim, essa é a ideia. Prazer mais uma vez a gente estar no Roteiro Decor. Prazer falar com todos aí de casa. Os espelhos, eles, né, desde a época aí, séculos e séculos atrás, sempre tiveram um grande papel na questão da decoração, né, da ambientação dos locais. E antigamente, sempre focado, assim, a gente teve durante séculos sempre o espelho trabalhando com moldura, né? E com o tempo foi se deixando a moldura de lado, veio a questão dos bisotês, né? Veio depois a linha mais sem bisotê, apesar de uma decoração, um projeto com uma assinatura mais moderna, né? Mais tradicional, assim, acabar usando muito, então depende, lógico, de cada projeto, mas muito caiu-se em desuso mais usando o espelho liso, lapidado. E hoje a gente tem uma tendência muito da iluminação, tanto é que a gente está aqui nesse hall concebido pela minha amiga Carla Felipe, que projetou lindamente esse jogo todo instagramável onde a gente está, onde a gente tem mostrando aí dois modelos de iluminação, que é a iluminação indireta e a iluminação direta, né? Direta por conta da luz passar através do espelho, e indireta essa que a gente vê aqui ao fundo, que é esse retorno, né? Ele bate na parede e retorna pra gente. E as molduras que eram lá atrás, elas também estão voltando, né? Então a moda ela é sempre assim, né? Sempre cíclica. E agora voltou muito o uso de molduras e acabamos notando que a gente passou por vários momentos aí de linhas retas, a gente está tendo de novo o uso de linhas curvas. Então os orgânicos e redondos realmente eles tomaram um novo espaço aí no mercado, né? A gente está vindo de Casa Cor, a gente viu algumas coisas, né? Porque, claro, que Casa Cor, o pessoal fica ligado, antenado, porque acaba lançando novidades, trazendo alguns dos conceitos. A gente viu algumas coisas bem inusitadas, bem diferentes, embora os banheiros em Casa Cor sejam não são funcionais, a maior parte são só simulacro, né? Só uma ideia para o pessoal ter. Mas eu percebi que os espelhos, né, trouxeram algumas ideias diferentes, interessantes, que o pessoal acaba ficando ligado. Mas o espelho ainda é bastante usado para ampliar ambientes, né? Nós tivemos os decorados do Summer Residence, né, da série com as meninas, com a Yasmin e com a Giovana. Isso. E uma das coisas que elas comentaram é que elas usaram os espelhos para dar um pouco ainda... Aqui da LL. E ampliar a sensação de amplitude. E é muito interessante porque realmente a gente percebe que é um recurso ainda muito utilizado para a arquitetura, né? Eu acho que assim, os espelhos, eles... você tem que usar, você praticamente usa ele como um revestimento, né, nesses casos, porque você traz essa profundidade, né, a amplitude, colocados, lógico, de forma ordenada, então por isso a necessidade de contratar um profissional da arquitetura e do designer, né, porque você precisa, ou um designer ou um arquiteto para te dar aonde colocar essas peças, né? E lá a gente usou, tem parede de espelho na sala, na parede de espelho no quarto, a gente tem no apartamento menor, parede de espelho também na área de sacada ali, contornando o ar-condicionado e tudo. Porque é isso, você entra numa sacada ali que tem lá em torno de 4 metros, quando você tem o espelho, você tem 8, né? Então, essa sensação que você traz mais aconchego no ambiente, você traz uma sensação dessa amplitude e de profundidade. Então, sabendo usar, o espelho é um recurso muito importante
E principalmente que é o que eu sempre falo em muitos programas quando a gente participa. Os apartamentos, cada vez mais nesses grandes centros, cada vez mais eles vão ser menos. Então, você tem menos área a explorar e você vai precisar trabalhar com alguns recursos de trazer esse aconchego e essa amplitude para os apartamentos. Afinal de contas, as pessoas querem a sensação de conforto, mesmo que ela seja quase que ilusória em alguns momentos, né? E a sensação de amplitude que o espelho acaba provocando traz muito esse sentido. Eu percebi que, por exemplo, nos banheiros, antigamente, a gente estava usando muito parede inteira, com espelho e tal, e quase sempre ele direto, praticamente, no revestimento. Os novos conceitos, a gente tem visto que eles se afastam da parede um pouco mais, porque entra o recurso do LED, essa iluminação, uma retroiluminação, porque a gente também entendeu que para a mulher se maquiar, e os homens hoje fazer barba, né? Porque a gente passou o conceito das barbearias, entrou forte, então não é só o público feminino que gosta de espelho, não. O público masculino também usa bastante. E é recurso para usar adequadamente, novamente com iluminação adequada, né? E esses espelhos que você tem já que trazem iluminação, o pessoal tem chamado isso de camarim, é assim mesmo? Quando tem a iluminação direta, né? A iluminação direta, acabam chamando, porque assim, o espelho camarim, ele é aquele espelho com aquelas lâmpadas mesmo, né? Que até a gente já fez, eu fiz um projeto da Isabela Denis de Castro, eu lembro, com vários furos, a gente já chegou a fazer. E às vezes usam a madeira em volta para dar aquele ar, mas aí tudo depende do estilo do projeto, como a gente comentou, qual é o conceito do projeto, né? Num projeto mais contemporâneo, realmente vem a iluminação direta. E acaba sendo um espelho de camarim penteadeira, né? Então é para você usar numa penteadeira, então para isso a gente você pode trabalhar com mais, aí vai depender muito de você colocar uma iluminação mais forte, né? Porque para maquiagem precisa de uma iluminação mais forte. Então a gente tem vários recursos, inclusive a gente tem até os espelhos com termostato, com Bluetooth, com carregador de celular, então ali você tem propriamente para isso. Então você tem a hora, você tem a temperatura para você ver a roupa que você vai usar, você tem o carregador de celular, você tem ali para pôr uma música na hora que está se arrumando, se preparando para o evento, antes de sair. E é muito legal e a gente tem aqui na loja, inclusive, e tem a mesma linha da iluminação direta, mas a gente tem também toda essa tecnologia em volta que deixam ali mesmo para a pessoa se maquiar, seja mulher ou homem, tá ali se preparando para o evento, né? Agora, esses espelhos têm uma instalação um pouco diferente, algum cuidado a mais, porque você tem Bluetooth, tem uma série de outras questões, né? É só um ponto elétrico, eu preciso ter uma outra visão? Tem que ter um projetinho para isso? Não, na LL a gente já tem toda essa tecnologia para colocar dentro do espelho. Então a gente só pede que deixe o ponto de iluminação, né? Esse espelho, principalmente com touch, com todos os recursos que eu falei, já vai pronto para casa do cliente. A gente faz sob medida, no formato que for, e ele já vai pronto para a casa do cliente. Então o cliente precisa só deixar um ponto de energia disponível e chamar o eletricista no dia que a gente for lá levar o espelho para ele só fazer a conexão, porque toda a tecnologia já está dentro do espelho. Legal, fica muito mais fácil isso, né? O papo tá ótimo, né? A gente vai dar um rápido intervalinho, voltamos já para continuar conversando com Léo Devesa, LL Vidros. Tecnologia, funcionalidade e uma pitada de requinte. Vidro não é tudo igual. A LL tem o diferencial. SAT
conceito. Seu conforto é nossa prioridade. Voltamos com o nosso roteiro decor, LL Vidros, Léo Devesas. Hoje nós estamos falando das várias possibilidades que a gente tem no uso dos espelhos nesse nosso universo decor. A gente estava falando justamente desse espelho, né, todo automatizado, cheio de tecnologia, o pessoal adora. A gente gosta disso, né? Eu acho fantástico que a tecnologia vem trazendo conceitos diferentes, né? Mas fica sempre aquela dúvida, o que a gente pode usar? Nós estamos comentando justamente que, principalmente para os banheiros, o conceito muda um pouco, né? Porque alguns projetos a gente tem visto com um armário conectado, não é? E eu não tenho certeza se, por exemplo, quando eu vejo lá na marcenaria, né, eu tenho que fazer uma conexão com a vidraçaria para que o projeto se case bonitinho, porque não dá só para simplesmente criar aquela estrutura e tal. E algumas acabam invadindo, né, por sobre a bacia e tal. São desenhos possíveis e, naturalmente, tem que ter uma harmonia dos dois setores, né? Da marcenaria junto com a vidraçaria também, não é? Sim, marmoraria também, quando passa às vezes em cima do vaso, como você falou, aí vai gosto, necessidade, projeto. E o vidro é até bom você falar, até quando você começou a falar, um tema legal para falar com o público de casa, é saber sobre conservação. O espelho ele é um produto que, infelizmente, é o que eu falo, só se fabricam espelhos para o geral, não se fabricam espelhos para litoral. Então, assim, a gente tem que ter um zelo e um cuidado absurdamente nos espelhos e, mesmo assim, ter a ciência que o espelho oxida. Não tem jeito. Por quê? Antigamente, a gente começou o programa, o roteiro falando sobre, até lá, séculos atrás, ele tinha alguns processos que envolviam alguns metais pesados, que inclusive até davam mais durabilidade ao espelho. Isso, obviamente, foi proibido. Antigamente trabalhava com mercúrio. Então, assim, com a perda hoje, as fábricas elas inovam, colocam camadas a mais de proteção, tudo bem. Só que quando você deixa a borda do espelho exposto, ele é um início, ele é um ponto para penetração de maresia, né? Maresia ou produtos químicos, que ocorrem quando? Na limpeza. Então é importante saber o seguinte, você comentou do banheiro, por isso que eu acabei indo por esse caminho. O espelho, quando você protege a borda dele, você tem uma longevidade maior. Por quê? Todo contato, todo ponto de agressão ao espelho é pela borda. Ah, Léo, pode ter uma agressão por trás? Pode, mas é muito difícil, seria uma infiltração de parede ou algo do gênero. Agora, nas bordas é qualquer coisa, então você pode ter o espelho oxidado por limpeza de menos, por limpeza de mais, por agente químico. Então o que acontece? Vai lá uma dona de casa ou uma profissional de diarista, tá limpando o box com um limpa-vidros e pega o pano e vai passar no espelho. Não pode. Qualquer produto que seja ácido ou corrosivo, não pode aplicar no espelho. Então assim, poxa, como é que eu limpo o espelho? Você tem que aplicar somente no centro do espelho. Quer passar alguma coisa, passe pano seco. Precisa limpar alguma coisa, borrifa um pouquinho de álcool, depois passa no espelho e nunca nas bordas. Então as bordas ela é contato de absorção. Então você todo mundo já esfria. Exato. E aí fala, pô, meu espelho oxida, mas oxida mesmo. E porque a gente tem uma maresia, que a maresia nada mais é que o vento que vem trazendo a salinidade do mar com várias questões, ele deposita na borda do espelho. Então isso que eu falo de limpar de menos. Ao mesmo tempo, pô, eu limpo demais, eu passo tanta coisa que acelera o processo de oxidação. Painéis de espelho, como a gente vê aqui, ou em casa, que você tem na sala, aquela junção,
normalmente vem com um pano, com alguma coisa, isso vai penetrar lá dentro, e isso a gente está falando de gotículas, tá? Não é nem tipo, olha, não tá líquido, não, mas gotícula. É que de gotinha em gotinha... E ele não respira, né? Então ele demora, então ele vai agredindo. Então, eu peguei o gancho na hora que você falou de móvel e pedra e banheiro, que eu acho que é uma pauta muito importante, saber como cuidar desse espelho, porque não há como garantir que o espelho dure. Ah, quanto tempo dura? E aí, normalmente os clientes perguntam isso, eu falo, depende de você. Porque a gente faz de tudo, trabalhar com as marcas maiores do mundo, mas o que vai cuidar, o que vai valer é o que você faz na sua casa. Então é muito importante esse cuidado na conservação e manutenção do espelho. Hoje tem cores diferentes para o espelho. A gente hoje não precisa ser só o padrão prata, né? Existem outras possibilidades. Eu estou dizendo isso porque as louças mudaram de cor, né? Os metais ganharam novas cores. Né? A gente vê lá na Eurocutina, por exemplo, com a Rubineto, né? Um monte de cor. Nossa, nunca tinha visto tanta cor, né? É possível para uma torneira, para uma bica, né? Então, naturalmente, mudando os metais, eu vou trazendo outros conceitos naturalmente para os espelhos. Os espelhos você tem o prata, você tem o fumê, que é o cinza, né? Que a gente chama de fumê, porque antigamente existiam os vidros fumês, que o fumê, na verdade, era o cinza esverdeado, né? Hoje é cinza, né? Então, mas ficou o fumê, né? E você tem o bronze, né? E aí o bronze, você tem aí, às vezes, algumas marcas, aí você tem o âmbar e tal, mas, na verdade, são pequenos nuances, assim, que muda. Basicamente, são essas três cores em espelho, né? Porque o espelho, ele é o quê? Ele é 100% reflexão. Então você tem vidros refletivos, que atingem até 72% de reflexão. E aí você tem uma gama maior de cores. Mas o espelho em si ele tem essas três cores. O que funciona, Cláudia, é assim, normalmente em ambientes como sala, lavabo, que você tem uma parte mais decorativa, ele acaba indo bem, umas cores dependendo do projeto. Já nos banheiros de uso é muito complicado, porque você vai perder resultado de reflexão. Então você está indo lá, como você comentou mais cedo, da barba ou de uma maquiagem, essa cor ela vai interferir. Vai interferir, certo? Então normalmente você não vai usar esses tipos de produtos em banheiros de uso. Você vai usar eles ou um banheiro como um lavabo, que você não vai ter esse tipo de necessidade, ou uma decoração como uma sala, um hall de entrada, que aí sim você acaba inovando e fazendo uma composição de cores. Tá vendo? Criatividade vai até a página 2, né? Eu posso usar aqui, ali não fica bem. O menos é mais. Exatamente. Esse é o ponto. Por isso esses nossos bate-papos, né, são tão ilustrativos para produtos que a gente vê no nosso dia a dia, que não tem como, né, imaginar as nossas casas sem vidro, sem espelho, sem alguns itens que são realmente muito importantes, que você encontra aqui na LL Vidros. Nesses nossos bate-papos, a gente sempre procura compartilhar com o nosso público um pouquinho da importância de conhecer questões técnicas para não errar e, naturalmente, o seu produto ter durabilidade e ter tranquilidade e segurança para alguns outros, como a gente já comentou. Léo, adoro o nosso bate-papo, é sempre gostoso compartilhar com o nosso público um pouco do que você conhece, porque a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, e a gente recomenda que os profissionais, quando vierem visitar aqui a LL, venham com tempo, porque é uma verdadeira aula, né? Alguns elementos que a gente precisa realmente conhecer e muito bem. Obrigado. Obrigado você, meu amigo. Obrigado mais uma vez por visitarem a LL. Quem quiser, fica à vontade de vir aqui tomar um café, ter uma aula de vidros, porque é o que a gente fala, a gente tem que usar o papel, para mim, o papel que a gente tem é esse, de orientação e levar a informação. Eu acho que acima de tudo é isso. Depois vem a parte de negócio e tudo, mas a informação ela tem que chegar onde ela deve chegar. Perfeito. Roteiro Decor, LL Vidros, com o nosso querido Léo Devesas. Até uma próxima, Léo. Obrigado, Cláudio, mais uma vez.